como a criança estava avaliando a situação. Então, é sempre importante a gente se colocar no ponto de vista da criança, a gente se colocar no lugar da criança, que a gente vai conseguir compreender. Como a gente pode até usar o exemplo da colega aí do pé de feijão, que contou para o filho, e a gente se colocando no lugar da criança, vendo o ponto de vista dela, a gente consegue entender por que ela ficou com medo. Se você for ver como ela interpretou aquela história ao pé da letra. Então, o Piaget elaborou também uma teoria relacionada à assimilação, acomodação e equilibração, pois ele explica que o processo de construção do conhecimento ele se dá a partir da dialética. O que é a dialética? O indivíduo ele precisa entrar em conflito para resolver um problema novo, ou seja, ele sempre vai entrar de frente com alguma coisa nova e vai estranhar. Então, ele vai começar a poder ver como que ele vai poder conflitar essas ideias e poder continuar o seu desenvolvimento. Então, a partir de novas ideias, ele consegue avançar. Então, o indivíduo ele vai utilizar um esquema de aprendizagem a partir do processo de assimilação e soluciona a situação adicionando novos conhecimentos na estrutura cognitiva pelo processo de acomodação. Fica bem confuso, mas a gente vai tentar explicar de uma forma que todo mundo consiga entender. Porque esses termos, eles acabam se misturando, porque fazem parte de um ciclo. Então, na equilibração, ele será possível concretizar esse novo conhecimento. Vai ser quando vai entrar em equilíbrio aquele pensamento. Então, na verdade, o processo de mudança ele vai ocorrer durante esse pensamento e o indivíduo vai buscar novos esquemas cognitivos para estabilizar essa nova informação e poder explorar a realidade. Como assim? A gente vai ter um exemplo. A acomodação são os momentos de ação do objeto sobre o sujeito. E aí eu vou trazer um exemplo. Vou falar agora o que é, um descritivo, depois vou trazer um exemplo, que é bem simples, assim parece mais complicado. Na equilibração, a gente é necessário conciliar sempre os objetos e aquela experiência social que ele teve, se ele teve contato com aquilo ou não. E na assimilação, é uma tentativa de integrar essa experiência para esse novo conhecimento que ele adquiriu. Então, vai ser um momento que ele vai dizer assim, não, agora eu entendi essa informação, agora ela faz parte do meu conhecimento. Ou seja, um exemplo simples que eu encontrei para a gente poder analisar uma coisa infantil mesmo. Quando você tem uma assimilação, é quando você associa uma coisa a outra devido a uma característica. Por exemplo, quando você fala maçã, a fruta maçã, até nós mesmos já associamos a cor vermelha. Imagina uma criança que tem aquele imaginário já bem forte presente nela. Então, no esquema, na assimilação, ele associa diretamente a cor vermelha à fruta maçã, mas ele é apresentado que existe maçã verde também. Então, na acomodação, ele vai assimilar essa informação e vai ver que realmente existe, observando que existe a maçã vermelha e a maçã verde. E depois, na equilibração, ele vai aceitar, realmente faz parte da realidade e vai entrar na equilibração. Ou seja, toda vez que perguntarem sobre maçã, ele pode até perguntar, você está falando da maçã vermelha ou da maçã verde? Porque ele vai saber que aquela mão construiu um novo conhecimento, uma nova informação foi adicionada àquilo que ele já sabia. Então, além do aspecto biológico como condição inicial do indivíduo para a necessidade de uma ação para funcionar esse organismo, é importante destacar que existe a necessidade das trocas do meio, ou seja, não adiantava a gente falar para ele que existe a maçã verde se ele não visse essa maçã, se ele não entrasse em contato, se ele não pudesse experimentar. Então, existe a necessidade do contato para poder ter adaptação, para poder você se desenvolver naturalmente, assim como os seres vivos. A gente tem a teoria da evolução, não é à toa, tipo assim, a gente teve que presenciar e passar por questões que nos levaram a evoluir. Então, é possível conquistar a assimilação
gerando acomodação e equilíbrio, como eu demonstrei, até que ocorra um novo desequilíbrio, ou seja, uma nova coisa vai conflitar o seu pensamento, aquilo que você achava que era verdade, e você descobre que não é, para depois começar um novo ciclo, para você gerar um novo conhecimento. Então, para alcançar níveis superiores de raciocínio, Piaget ressalta como é necessário que o indivíduo apresente uma ação reflexiva ao meio. Como assim? Ele tem que entender que toda ação que ele for ter no meio que ele vive, ele vai ter uma reação, vai ter algo que vai atingir ele mesmo. Então, nisso, ele consegue ver o que ele consegue influenciar no meio. Então, como que a gente pode trazer isso também para o desenvolvimento infantil? A gente vê que quando tem o desenvolvimento dos sentidos da criança, ela vai desenvolvendo a inteligência, né, vai desenvolvendo novas habilidades, e você vai vendo que vai ter uma cognição, já desenvolvimento do cérebro em si, para ter o desenvolvimento motor. Então, a criança ela vai trabalhando novos desafios para poder avançar para a nova etapa, para poder avançar para esse novo desafio que ela vai sempre estar enfrentando. Então, isso é importante para a gente desenvolver diversas áreas, tanto a área da percepção, da memória, da atenção, da linguagem que a gente vai desenvolvendo ao longo, né, desses primeiros momentos, assim também como a inteligência emocional, o raciocínio, a criatividade, dentro também da capacidade de planejamento, de organização. Tudo isso faz parte de habilidades cognitivas que vão sendo desenvolvidas ao longo desse crescimento da criança, ao longo do nosso desenvolvimento. Então, o ser humano, ele é um ser que pensa, cria, aprende, investiga, constrói, destrói os objetos em seu tempo, em seu espaço, no contexto. Então, a epistemologia, enquanto compreensão de origem do conhecimento humano, deveria ser mais presente na prática do professor, porque seria importante a gente entender como aquela criança ela aprende, como que ela está observando, qual o ponto de vista dela. É difícil, porque numa sala de aula a gente tem muitas crianças, mas é por isso que elas são também organizadas numa faixa etária específica, para elas terem mais ou menos mesmo, estarem mais ou menos na mesma linha de processo de desenvolvimento. Então, conscientemente ou não, o professor sempre vai agir de acordo com alguma epistemologia. E admite-se, sim, que muitos indivíduos aprendem, mas existe também aqueles que aprendem menos ou mais devagar. É isso que a gente tem que prestar atenção. Aquele aluno está tendo dificuldade, aquela criança pode estar passando por algum problema, então a gente tem que sempre estar atento a isso. Então, por isso que existe a necessidade de entender o desenvolvimento da inteligência e da forma que ela ocorre de forma progressiva, a partir de estágios e períodos que são caracterizados pelo surgimento de novas formas de organizar o pensamento. A gente vai ver que ele foi categorizado, né, que foi identificado algumas características durante o desenvolvimento. E a construção do conhecimento consiste, né, que o sujeito e o objeto vão interferir na relação e se modificando mutuamente, ou seja, vai ter sempre a influência do meio, a influência do que aquela criança está passando, com quem ela está convivendo. Então, os estágios piagetianos, eles se constituem em diferentes esquemas de interação. O sujeito sempre com aquele mundo externo, sempre com o que ele vai passar. E isso vai criar uma nova estrutura natural cognitiva, que vai ser construída a partir dessas observações. Vão ser construídas novas ideias, novas formulações. Então, dentro do... Eu não vou ler todo o texto, mas é sempre dizendo que vai ter uma característica que já é natural, que tem processos físicos, químicos e biológicos que acontecem no nosso organismo para ter o desenvolvimento, mas sempre isso vai ser um ciclo constante, onde você vai ter a influência desse meio para ter o desenvolvimento do conhecimento infantil.
Então, a teoria genética criada por Piaget sempre segue uma sequência e defende que o desenvolvimento do ser humano ocorre em 4 estágios. Ele classifica, então, da seguinte forma. Existe o estágio sensório-motor, que ele estaria entre os 0 e 2 anos de idade. O estágio pré-operatório, que estaria entre 2 e 7 anos de idade. E a partir de 7 a 12 anos, tem o operatório concreto e o operatório formal ou abstrato a partir de 12 anos de idade. Então, aqui a gente consegue ver que tem essa categoria, né, de que ele foi desenvolvendo na teoria, separando dessa forma, mas o importante é destacar que essas ideias podem não ser rigidamente tomadas a partir do parâmetro da idade, porque, como... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer um comentário? Perguntas? Se puder, então, desligar o microfone, se não for fazer pergunta, está dando interferência. Mas pode perguntar se quiser. Tudo bem? Obrigada. Então, é importante destacar, né, que a gente não pode levar essas idades de uma forma rígida, dizer que assim, então se ele saiu de 2 anos, ele já está indo para o próximo estágio, que seria o pré-operatório. Porque a gente tem que sempre observar as atitudes da criança, como que ela está agindo, se desenvolvendo, respondendo aos estímulos do meio. Então, isso é sempre importante a gente destacar, não é uma coisa delimitada como está exatamente aqui. E ele também fala isso, fala que pode ter essas variações. Então, ele traz algumas características que são encontradas em determinados temas, em determinados estágios. Como no estágio sensório-motor, ele fala que é entre 0 e 2 anos, e é onde a criança está aprendendo, explorando, onde ela vai desenvolver os reflexos, os movimentos e as sensações, de acordo com cada nova experiência que a criança vai ter. Então, é muito normal a criança jogar as coisas no chão, colocar objetos na boca, porque para ela tudo aquilo é novidade. Então, a criança está sempre observando muito. Uma das primeiras coisas que a criança faz é ficar bem atento, olhando para todo canto, porque tudo para ela é novidade. Para a gente, quando a gente tem uma coisa nova, a gente também tem essa reação de surpresa. Então, para a criança que não via nenhuma daquelas coisas, então tudo para ela é novidade, tudo ela vai ser uma exploração do meio, sempre ela vai agir para ver como que vai funcionar, o que vai acontecer. Então, esse estágio ele se trata de uma adaptação ao ambiente, pois a princípio a criança ela ainda não entende que ela não pertence ao meio, ela não é diferente, ela não entende que ela é diferente do meio. Então, ela, com essas experiências, ela vai vendo, né, que ela é um indivíduo diferente daquele estágio ali. Então, a experiência a partir dessas ações reflexivas, ou seja, da ação e a reação que ela vai ter a partir daquela ação, passa a funcionar repetidamente, a partir dos estímulos externos. Eu acho até interessante essa forma de falar assim, funcionar repetidamente, porque às vezes a gente vê muito a criança sempre agindo da mesma forma a partir de um estímulo que você faz. Às vezes a criança está sempre rindo da mesma coisa, aquela mesma brincadeira que você faz, está sempre fazendo a criança rir. Porque aquilo ali é quando ela vai aprendendo a diferenciar as situações. Então, nesse momento, elas estão sempre aprendendo a olhar, a agarrar objetos, puxar, entre outras coisas. Então, é importante a gente criar esses estímulos, fazer com que a criança trabalhe, brinque com brinquedos que estimulem a montagem, estimulem
sempre em relação às formas. Quanto mais a gente trabalhar esse lado da criança, mais ele vai desenvolver nesses aspectos que está relacionado ao desenvolvimento da inteligência em si, da percepção da criança, do quanto que ela vai desenvolver durante esse momento. Então, é importante a gente ter esses estímulos com os brinquedos adequados, sempre, prestando atenção nisso, para a gente poder favorecer o desenvolvimento e não prejudicar. O próximo estágio ele é denominado como pré-operatório, que ele ocorre entre 2 e 7 anos, onde a criança já tem o maior domínio da linguagem, mas ela começa a desenvolver um egocentrismo, que seria o quê? Ela começa tudo a falar que é dela, tudo é com ela, tudo é ela para tudo, né? E ela está no meio e ela seria o mais importante. Mas sempre trazendo também aquela reflexão da realidade e da fantasia, podendo proporcionar um pensamento intuitivo. Então, aquilo que a gente estava falando, eles vão confrontar sempre o que é real e o que é fantasioso. E isso é demarcado por uma característica importante na criança, que ela vai brincar muito de faz de conta. E isso é muito importante para desenvolver a imaginação, a criatividade e a parte de raciocínio também. E nesse momento, a criança também tem muita dificuldade de assumir a culpa, de se colocar no lugar do outro, porque ela não entende assim, que o outro ela também vai sentir as coisas como ela sente, a princípio, né? A partir dessa teoria. Então, quando a criança adquire a capacidade de representar os objetos ausentes por símbolos diferenciados, o que isso significa? Bom, a gente pode ver aqui no exemplo na imagem, as crianças brincando que estão navegando. Uma está fingindo que a folha é uma luneta, enquanto o outro eles estão fingindo que a caixa é um navio, e eles estão fingindo que estão navegando. Então, isso é o trabalho do imaginário, isso é importante para a criança desenvolver. E ser criativo, ver soluções para alguns problemas. Às vezes, a gente só consegue ver alguma solução quando a gente olha em um outro ponto de vista. Então, acontece o aprimoramento da linguagem nesse estágio e a criança é capaz de construir suas ações sobre forma de narrativa, sempre brincando do faz de conta. Eles vão contar histórias, eles vão querer te mostrar coisas que eles estão inventando. Então, isso faz parte do desenvolvimento da criança e é uma característica desse estágio. Então, nesse período, que também é chamado de intuitivo simbólico, é um estágio que se caracteriza pela capacidade de representação, né, com desenho, linguagem, jogos, e é um estágio que brinca sempre com essa realidade fantasiosa. E quando a lógica aparece, acaba eliminando essa questão da fantasia. Então, ela está muito ligada com a percepção e com a parte mais observadora da criança. E o pensamento sempre vai se reconstruir apoiando a partir das questões que eles desenvolveram no estágio anterior, no que seria o período sensório-motor. Ou seja, é importante a gente estimular a criança a brincar de faz de conta, que eles vão aprimorando a linguagem, aprimorando os movimentos. Então, é considerado um estágio intuitivo, devido ao fato da criança afirmar sem prova ou justificativa nenhuma. Ou seja, às vezes você vai brincar com a criança, vai ver que o que ela está falando não faz muito sentido, porque ela ainda está desenvolvendo muitas características da linguagem, mas ela vai ter uma característica egocêntrica, ou seja, ela não vai se preocupar se você vai entender o que ela está falando. Ela só quer contar, só quer trabalhar aquilo, brincar. Então, a linguagem, aos poucos, que ela vai ser inserida para apoiar essa nova ação da criança, esse novo jeito de brincar. Então, ela vai começando a desenvolver melhor essa linguagem, a gente brincando de outras coisas, vai sempre inserindo novas palavras no vocabulário da criança. Por que tem crianças que desde cedo já sabem muitas palavras? Porque elas são estimuladas, elas estão sempre em contato com isso. Então, é importante também para o desenvolvimento da criança a gente incentivar, conversar com elas, mesmo que a gente não entenda. Na hora a gente não está entendendo, mas é importante que elas estejam falando
e a gente tentar compreender. Então, os estímulos são muito importantes, brincadeiras que sejam de construção, sejam de encaixe, sejam brincadeiras que eles se coloquem em algum lugar de alguma profissão, para eles entenderem também algumas características de profissões, aprenderem novas palavras, brincar de fantasia, de faz de conta, faz parte para a criança desenvolver e entender a diferença da realidade e da fantasia. Já o estágio operatório concreto, a gente tem uma característica mais específica relacionada de 7 a 12 anos, e aí a criança já começa a se colocar no lugar do outro. Ela já tem um raciocínio lógico, já tem mais facilidade com operações matemáticas, e já tem um foco maior na realidade, no presente que ela tá vivendo. Ou seja, ela vai sempre observar mais o que está à sua volta. Então, ela vai ter uma melhor possibilidade de compreender as regras e associar os significados das regras. Ou seja, agora, nesse período, eles conseguem brincar de jogos que têm regras, têm a paciência de entender o lado do outro, consegue ver quando também aceitar quando perde, quando ganha, saber interagir. Então, é compreendido esse estágio, o nascimento das operações. Como falei, eles vão ter maior facilidade com as operações matemáticas. Começa a compreender os conceitos como número e suas relações. E é caracterizado por uma lógica interna consistente e pela habilidade de solucionar problemas concretos. Como assim? Vai ser sempre importante a gente representar os números de uma forma concreta, ou seja, utilizar objetos, mostrar para ele quando tem 5, quando tem 3, sempre utilizar mostrando algum objeto, para eles poderem ter essa facilidade de observação. Porque ainda eles aprendem muito com observando, se colocando naquele lugar, então eles aprendem vendo coisas que estão na realidade. E isso diminui o egocentrismo. A linguagem se torna mais socializada e a criança será capaz de levar em conta o ponto de vista do outro. Como falei, nessa hora ele vai desenvolver a facilidade de se colocar no lugar do outro e compreender o que está acontecendo ali no seu ambiente. Vai entender que se ele fizer alguma coisa que o colega não goste, era uma coisa que ele também não gostaria que fizesse com ele, então não deveria fazer. Ele tem que entender o ponto de vista do outro também, se colocar no lugar do outro. Então, é nesse momento que eles estão desenvolvendo essa característica. Então, nesse estágio também operatório concreto, ele desenvolve a capacidade de interiorizar as ações, desenvolvendo operações mentalmente e não somente ações físicas, típicas da questão da inteligência sensório-motor, que é da fase inicial. Então, embora a criança consiga raciocinar de forma coerente, agora ela consegue falar coisas que você compreende, contar histórias que fazem sentido, né, para você, que já está com a linguagem desenvolvida, ele possui ações, esquemas conceituais, como ações que são executadas mentalmente. E ainda precisa dos objetos para eles poderem identificar aquela situação. Como eu falei, você tem que trazer um objeto para entender o número, entender quantificação. Então, é importante trabalhar com as crianças atividades que estimulem cada desenvolvimento do pensamento e do raciocínio em cada estágio. Não adianta a gente querer trabalhar dessa forma de raciocínio lógico com crianças muito mais novas. A gente pode começar a estimular, mas é importante a gente ver que tem um período que tem a melhor compreensão desses tipos de atividade. Então, achei isso muito interessante, que auxilia também a gente saber em qual período eles estão aprendendo qual tipo de coisa, em qual período eles vão ter facilidade de entender certas situações. Então,
período do estágio operatório concreto, o pensamento operatório permite à criança aprender com um objeto e, ao mesmo tempo, semelhante ou diferente a outros objetos. Então, ele sempre vai ter essa comparação para poder compreender a situação que você está mostrando para ele. E a criança ela precisa apreciar um dado elemento para poder demonstrar quando ele está diferente ou não naquela situação que você está apresentando a ele. E essa unidade permite a verdadeira quantificação da experiência em todos os seus muitos domínios. Então, sempre você vai ter que demonstrar ele de forma concreta, mostrar. A gente vai ter um exemplo aí, como que a gente vai poder visualizar com ele e entender a lógica. Então, aí ele será capaz de quantificar suas experiências na realidade. E outra característica desse estágio é a propensão para fazer regras que são capazes de guiar um comportamento. Então, eles vão conseguir entender quando não for permitido fazer alguma coisa em um jogo, eles vão conseguir entender quando eles não ganharem no jogo. Então, isso melhora o convívio com outras crianças e as regras estarão presentes nas brincadeiras para poder melhorar esse convívio social, eles entenderem que nem sempre pode fazer tudo, que não podem fazer tudo que eles querem, né, na verdade. Então, tem sempre avaliar as regras, as situações, e eles começam a compreender isso da melhor forma nesse estágio, que é o cognitivo refletindo a quantificação e a ampliação da capacidade do raciocínio. Então, a partir desses momentos, eles vão conseguir ampliar, vamos dizer assim, e entender as situações que eles estão passando. A partir dessas experiências com brincadeiras, com regras de jogos, regras nas escolas, regras também em casa, que eles vão aprender a obedecer e ver o quanto que isso influencia na vida dele. Sempre aquela ação reflexiva que Piaget fala, ele vai sempre ter uma relação de ação e reação. Então, como que a gente pode trabalhar essa questão de conservação de quantidade? A gente pode fazer um experimento com a criança e mostrar para eles quando a gente tem a conservação da quantidade do líquido. Pegar 2 copos com o líquido e passar essa mesma quantidade do líquido para um copo com um formato diferente. Então, ele vai concordar que contém a mesma quantidade de líquido quando você despejar nesse copo. Então, você vai sempre analisar, vamos dizer assim, pode analisar de certa forma como a criança está pensando. Você vai perguntar a ele qual copo que tem mais líquido. Se ele acabou de ver que você entornou um copo exatamente igual no outro, né, aquela quantidade de suco, dependendo como a criança está pensando, ele vai responder que o copo mais alto vai ter maior quantidade. Aí seriam crianças no estágio pré-operatório. No entanto, a criança no operatório concreto, ela já responde que eles têm a mesma quantidade de líquido. Ou seja, olha como você consegue demonstrar e entender o ponto de vista da criança. Às vezes, a criança que ainda não desenvolveu essa capacidade de compreender essa conservação do líquido, ela vai responder que aquele que está mais alto parece ter maior quantidade. Então, ela vai falar que o copo mais alto tem maior quantidade, mas a criança que observou, analisou você colocando aquela quantidade do copo que era igual no copo que é maior, ela vai conseguir ver, não, eles têm a mesma quantidade de líquido. Então, isso é uma experiência simples, mas você consegue já ver como que a criança está se desenvolvendo, se ela consegue ter essa percepção. Você também pode fazer a conservação de quantidade de sólidos, onde você vai fazer dois objetos feitos de argila e você vai sempre pedir à criança a comparar se ele acha que tem maior quantidade de argila naquele que você deixou mais comprido ou naquele que está menor. Então, eles vão analisar e ver. E a partir dessa resposta da criança, você vai entender, ele realmente está acompanhando, que teve a conservação dessa quantidade. Não, ele ainda não consegue ver que teve essa
essa conservação da quantidade. E uma coisa que eu acho que é até mais comum de ser feita é quando você tem quantidade em números. Às vezes você tem aquela fileira agrupada de objetos, né? 2 fileiras, onde você tem 2 fileiras de tampinhas. E você coloca essas fileiras uma do lado da outra. Você vai perguntar à criança, né? Ela está com a mesma quantidade. Vai perguntar à criança, quando você afastar as tampinhas, onde que tem mais tampinhas. Então, é o mesmo princípio. Ele vai olhar, se for uma criança que ainda está no estágio pré-operatório, ela vai dizer que a que está com a fileira está maior tem mais tampinhas. Então, isso é um modo de observar diferente. Então, a gente tem que sempre analisar essas questões e entender qual é o ponto de vista da criança, entender como que ela está enxergando aquela situação. Então, é muito importante a gente trabalhar nessa época com jogos, com regras, com brinquedos de encaixar, mas sempre trabalhando em grupo, para estimular o trabalho em grupo, em construção de uma coisa em comum, trabalho em equipe, mostrar para eles que o trabalho em equipe pode trazer maiores resultados, você respeitando a opinião do outro, o quanto que é importante você trabalhar esse trabalhos em grupo, que você faça a criança entender a importância de trabalhar em grupo. Muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar em grupo até hoje, até na vida adulta, por não aceitar a opinião do outro, por não compreender o ponto de vista do outro. Então, isso, como que pode que, às vezes, a gente tem um problema durante essa fase e a gente traz para a nossa vida adulta, a gente traz esse problema porque a gente não conseguiu resolver nesse período que a gente deveria, vamos dizer, superar, deveria evoluir sobre essas questões de trabalho em grupo e de socialização. Então, aqui também um exemplo aplicando aquela questão da conservação do líquido, a criança observando, olha como a criança fica atenta, como que ela está prestando atenção no que você está fazendo. É muito importante a gente trazer sempre coisas que eles consigam visualizar. E a gente vai trazer o interesse da criança para a nossa realidade. Às vezes eles estão ali, mas não estão prestando atenção. Então a gente tem que trazer algo que chame a atenção deles. Nessas horas também eles já estão fazendo a questão das contas que a gente viu. E eu achei interessante essa imagem colocar aqui, que às vezes uma coisa que a gente não sabe como lidar, como a tecnologia pode influenciar nesse desenvolvimento. Eu fiquei refletindo, depois de ver essas questões, qual idade eu acharia que seria, que poderia inserir, né, deixar uma criança utilizar a tecnologia, ter esse celular nas mãos. Então, eu acredito, sim, analisando tudo que a gente conseguiu ver, se eles entram em contato com essa tecnologia antes de passar pelo processo, onde eles já têm facilidade de se socializar, se você colocar um celular na mão da criança no estágio anterior, que ela ainda está no egocentrismo, ela vai ficar ainda naquela realidade, vivendo sem se socializar com o outro, tendo essa dificuldade, se excluindo, não participando de atividades em grupo, porque ela começa a perder essa facilidade de ver e se colocar no lugar do outro. Às vezes o outro também está com essa dificuldade de comunicação, mas se você colocar na mão da criança um celular, alguma tecnologia que é individualista, ele não vai desenvolver essa capacidade de trabalho em grupo, essa facilidade de comunicação, dependendo se a criança está se desenvolvendo desde cedo com a tecnologia, talvez eles tenham até problemas de comunicação em si, para desenvolver a fala, porque uma coisa é você vê uma pessoa na sua frente falando com você, gesticulando, outra coisa é você vê através da tela, ver a reação da pessoa quando você fala alguma coisa, também é importante para a criança entender as consequências, é importante
você vê, se ela tiver alguma ação sobre aquele meio, ela tem que ver qual vai ser a consequência daquela ação dela. Então, é importante ela passar por todas essas etapas e me fez refletir assim, será que é bom a gente dar um celular na mão da criança numa fase tão precoce? A criança já ter um celular tão cedo? De repente, a gente deveria estimular isso nessas fases mais adultas, porque elas já estão participando em atividades em grupo, entende que, às vezes, algum vídeo, alguma coisa que ela tem individual, que ela tem no seu convívio, ela pode compartilhar com os colegas, ela pode conversar sobre isso. Então, vai ser um contato diferente com aquela tecnologia. Ela vai também ajudar na socialização, enquanto se ela for, vamos dizer assim, inserida muito antes do que deveria, ela vai acabar podendo prejudicar o desenvolvimento dessa criança na parte da comunicação, da socialização, como eu falei com vocês. Isso é uma coisa que é importante a gente refletir, né? Como, né, a gente pode levar certas coisas para a criança e ajudar no desenvolvimento dela, ao invés de criar problemas, né, para esse desenvolvimento. E dentro do próximo estágio, nós temos o estágio operatório formal ou abstrato, que ele já se dá a partir dos 12 anos de idade, onde a gente tem a formulação de hipótese e onde a gente busca soluções, onde ele já consegue buscar soluções para aquele problema. Então, eles costumam dizer que está tudo errado e começam a buscar soluções para aquilo, elaborar as próprias hipóteses, fazer os próprios testes e sempre levando em consideração essa reação do meio e como que ele está influenciando esse meio. Vai ajudar eles a elaborarem essas hipóteses. Isso está muito presente no conhecimento científico e em tudo, na elaboração, no desenvolvimento dessa criança. Então, esse estágio operatório, formal ou abstrato, ele também é chamado de estágio de operações formais. E como tem várias nomenclaturas, é importante a gente falar para a gente não ter essa dificuldade de associação, né, de qual tema que está falando. Então, é importante a gente ver que nesse estágio eles estão relacionados com a... Ai, gente, peraí, saiu, desculpa. Esse estágio, as estruturas cognitivas atingiram um nível mais elevado, ou seja, a criança agora ela já consegue pensar de forma abstrata, ela não precisa ter aquele objeto representando aquele número, não precisa entender, ter aquela quantidade específica ali representada em forma de objeto para ele entender aquela operação, aquele problema que você está pedindo para ela resolver. Porque é muito comum, quando nas fases iniciais, a gente trabalhar com a criança, você passa a atividade, mas tem sempre aquele material de apoio, aqueles materiais que você tem que concretizar para a criança entender. Já nesse estágio, eles já começam a trabalhar de uma forma abstrata, né? Eles conseguem pensar no número sem ter ele concreto. Então, eles vão pensar não apenas numa forma lógica, mas também eles vão elaborar hipóteses e buscar soluções, sem depender somente da observação. Eles vão elaborar ideias na cabeça deles. O que poderia acontecer se eu fizesse certa coisa? Então, eles começam a criar testes, a fazer experimentos. Por isso que é importante a gente já inserir aquela questão da observação. Quando você faz o teste da quantidade, você está mostrando um experimento para eles. E você vai criar a sua própria conclusão a partir daquele experimento. Então, é importante ver que a estrutura cognitiva da criança atingiu um equilíbrio, possibilitando a ampliação de novos conhecimentos, uma vez que as estruturas cognitivas foram construídas, né? Então, todos esses estágios colaboraram para ela chegar num próximo estágio, desenvolver uma outra característica. Então, eles vão conseguir
ficar, eles vão conseguir enfrentar novos problemas e encontrar novas soluções. Então, eles vão possibilitar essa construção de conhecimento a partir daquilo que eles estão estudando, que eles estão comentando em um trabalho em grupo, vendo o ponto de vista do outro. Tudo isso são características que eles já trouxeram do estágio anterior, já trouxeram a partir de uma observação e de uma fase que eles já passaram, que eles já entraram em conflito, tiveram um processo de assimilação, de acomodação, para entrar em equilíbrio. Então, eles conseguem sempre avançar e construir um novo conhecimento. Então, é importante a gente observar esses trabalhos em grupo, entender o ponto de vista do outro, ver que eles já conseguem ter uma boa socialização, tudo isso mostrando que eles já passaram pelas as etapas anteriores e desenvolveram essa possibilidade de criar hipóteses, às vezes até de conseguir ter uma própria hipótese, uma própria ideia e conseguir elaborar seus próprios experimentos, conseguirem ter serem autodidatos, aprender novas coisas a partir de sozinhos, lendo, construindo o seu conhecimento. Então, nessa fase, eles conseguem ampliar todas as suas questões cognitivas, né? Todas aquelas áreas, habilidades cognitivas que a gente viu. Então, como critérios para definição dos estágios, é importante delimitar esses estágios e ver como que eles se referem primeiramente à ordem de sucessão, como que eles vão ocorrer. Então, eles devem ser constantes, sem se fixar no critério da cronologia, como a gente falou antes. Por que a criança, a gente não pode se atentar apenas à idade da criança? A gente tem que observar como que ela está interpretando aquela situação nova, aquele problema que você apresentou a ela. Então, a partir da atitude dela, que você vai ver como que se dá esse desenvolvimento, em que área que ela está, em que estágio ela está. Então, esses estágios estarão subordinados à ação do sujeito sobre o meio e as experiências que eles foram fazendo, tanto na sua realidade quanto no seu meio social. Então, você vai comparar como que ela vai estar agindo mediante as crianças e as outras pessoas que estão naquela mesma faixa etária. E aí ali você vai conseguir ver como que está sendo o desenvolvimento dessa criança, se ela avançou para a próxima etapa, se ela vai estar tendo características que são mais marcantes dentro de algum estágio específico. Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar com esses meios de observação e meio da gente trazer esses questionamentos para a criança. Outros critérios para esses estágios é a possibilidade de integração de um nível com o outro imediatamente seguinte, ou seja, você consegue ver características que vão começar a se formar e já ver que a pessoa, que aquela criança, ela já está criando a característica específica da próxima etapa que ele vai desenvolver. Então, a estrutura sensório-motora pode ser, em parte, integrante da estrutura operatória concreta. Ou seja, a criança vai sempre precisar daquilo que ela desenvolveu anteriormente, na questão de 0 a 2 anos, a questão motora, a questão das experiências relacionadas às atitudes dela no meio, e ela vai começar a ver que na próxima, quando ela for enfrentar novos problemas, ela vai continuar utilizando aquilo que ela aprendeu anteriormente. Nunca vai se perder. Ela vai sempre se mantendo e construindo novas questões para esse conhecimento ser elaborado. Então, essas fases elas vão ajudar a se manter e o indivíduo sempre a se superar. Então,
essa estrutura, por sua vez, podem ser parte integrante de um outro processo, como um operatório formal. Então, às vezes, a criança vai precisar ter passado por aquela fase que ela não se coloca no lugar do outro, e a partir do momento que o outro fizer alguma coisa que ela não gosta, você vai começar a conseguir ensinar para ela assim, tá vendo? Você não deveria fazer coisas que você não gosta e que o outro faça com você. Então, a partir de você mostrar para ela, você não gostou, viu? Você não gostou, seu colega também não vai gostar. E ela conseguir compreender isso, ela já está conseguindo desenvolver uma característica do próximo estágio. Então, isso é importante a gente observar no comportamento da criança. Se ela sabe se colocar no lugar do outro, se ela sabe esperar a vez dela, se ela sabe obedecer às regras de forma geral, seja no jogo, porque isso está relacionado à socialização da criança. Então, um terceiro critério para definição e delimitação do estágio é considerar que cada um pode comportar um nível de preparação no início do período e um nível para o acabamento desse período. Ou seja, às vezes, aquela criança, você está achando que ela está no sensório motor, porque ela está de 0 a 2 anos. Mas, às vezes, ela vai demorar, vamos dizer assim, até quase completar 3 anos para conseguir ter o desenvolvimento da linguagem. E isso não significa que ela não está mais que ela não pode entrar no próximo estágio, que seria o pré-operatório. Então, ela sempre vai estar constituindo a partir das idades, mas sempre a gente levando em consideração essas atitudes da criança. E aí a gente consegue ver também uma coisa que eu fiquei me indagando sempre é que esses períodos, eles dizem que está demarcado só até os 12 anos de idade. Mas até os 12 anos de idade, né, ele entra no estágio no último estágio, e a gente começa a ver que ele diz que já atingiu a amplitude da cognição. Então, ele vê que ele já está na possibilidade de se expandir da melhor forma possível, que passou por todos os processos da construção dessa inteligência, desse desenvolvimento do conhecimento. Então, a partir que ele passou por todas as etapas, foi se superando, se construindo, ele consegue sempre ampliar o seu conhecimento, porque ele acredita que nessa última fase ele já chegou ao máximo do seu desenvolvimento cognitivo em questão assim do quanto que ele poderia se expandir. Ele se formou, mas agora ele só vai na verdade ele se formou e agora ele vai poder se expandir cada vez mais a partir de todas as experiências que ele já vivenciou. Então, como aquela questão da assimilação, equilibração, sempre vai continuar acontecendo na nossa vida. Toda vez a gente só vai evoluir quando a gente encontrar um problema, quando a gente encontrar uma questão que a gente não consegue resolver, ter acesso com aquilo que não é aquilo que é diferente da gente. Alguém quer fazer uma pergunta? Qualquer coisa pode perguntar. Então, a gente não considerar que terminou e não consegue mais se desenvolver. Não, é porque os estágios, as etapas, a gente passou. Porém, a gente consegue desenvolvendo cada vez mais esse conhecimento, passando por esses ciclos de associação, assimilação, equilibração, até enfrentar com a questão do desequilíbrio e poder passar tudo de novo, construindo um novo conhecimento. É isso que seria interessante da gente observar, porque, na verdade, a gente continua se desenvolvendo, continua ampliando o nosso conhecimento, mas a partir dessas características que vão surgindo, que, no caso, a epistemologia genética, para explicar como que começou esse desenvolvimento, né, do conhecimento, crescimento do desenvolvimento no ser humano. Então,
tem como critérios também para definição dos estágios observar que essas idades vão variar dependente da atitude da criança, do meio em que ela vive, e não são todas as crianças que passam de um estágio para o outro, são, na verdade, algumas idades, que essa idade é uma média dessas crianças, né, que a partir das comparações de outras que foram sendo observadas. Então, isso sempre vai depender das trocas e se estabelecer a partir do ambiente social e físico que aquela criança vive. Às vezes, se ela não está tendo um bom desenvolvimento, se ela não está tendo o desenvolvimento que se espera, pode ser por alguma característica que esteja presente no meio em que ela vive. Às vezes está com algum problema em casa, às vezes os pais não estão conversando, estimulando aquela criança, não estão presentes no desenvolvimento, na educação da criança, nas escolas. Então, sempre é importante ter o acompanhamento para a gente saber, né, como que elas estão se desenvolvendo, se está tudo bem. Às vezes as pessoas associam muito essas dificuldades, principalmente conseguem ver melhor, vamos dizer assim, principalmente no início do desenvolvimento da criança, quando a criança demora para falar, quando a criança demora para conseguir fazer se entender a partir da linguagem. Então, nisso já começam eu acho muito triste quando as pessoas já começam a associar que essa criança possa ter algum problema de cognitivo, algum problema de desenvolvimento em si, e acabam não considerando o meio que essa criança está. Às vezes, ela não está tendo esse bom desenvolvimento, como a maioria, porque ela não está recebendo os estímulos necessários, ela não está recebendo uma atenção dos pais, as crianças não estão interagindo com outras crianças para poder aprender com outras crianças. Então, isso tudo é importante em cada estágio que eles vão enfrentando. Então, é importante a gente ver e acompanhar isso de perto. O que está acontecendo, por que eles estão agindo de forma diferente do que deveria. É importante a gente ver e tentar acompanhar o que está acontecendo, né, nessas escolas. Nas escolas, também no dia a dia dessa criança. Peraí. Então, a epistemologia genética ela trouxe muitas possibilidades, principalmente na área da neurociência e na área do desenvolvimento, da psicologia da educação, porque a gente pode ver o quanto que essas observações vão ajudar a gente em diversas áreas, como no caso da neurociência, mesmo sendo uma questão mais avançada, né, dos estudos mais, vamos dizer assim, físicos do que está acontecendo na formação do cérebro, nas questões cognitivas, ela ainda assim utiliza essa metodologia da epistemologia para poder entender como que a criança está, como que ela está expressando aquele tipo de desenvolvimento. Então, a neurociência ela faz uso dos meios de experimentação para obter suas próprias conclusões, da mesma forma que Piaget elaborou a teoria da epistemologia genética. Então, com isso a gente já vê o quanto que Piaget colaborou até os dias de hoje com o desenvolvimento dessas novas teorias, que muitas pessoas utilizam ainda o nome de Piaget para elaborar novas obras, elaborar novas reflexões sobre o desenvolvimento humano, porque ele, a princípio, pensou que ele só iria se dedicar a essa área pouco tempo da vida dele. Eu estava lendo sobre ele falava que ele ia estudar apenas 5 anos sobre essa situação da formação do conhecimento. E ele passou a vida toda estudando isso e escrevendo diversas obras sobre essa questão do desenvolvimento do conhecimento. Então,
mostra que os pensamentos de Piaget e sua metodologia ainda são considerados e utilizados no dia de hoje, tanto na área da neurociência, na área da psicologia, na área da pedagogia, onde a gente vai ter o desenvolvimento e a demarcação de cada uma dessas etapas. Então, é importante a gente trazer a colaboração dele para os dias de hoje, para também como que foi demarcada e possibilitada a diferenciação das séries, o que as crianças vão aprender em cada série. Até hoje, isso é uma questão que está sendo modificada o tempo todo para ver o que as crianças vão aprender em determinado ano. Então, isso tudo é a partir de uma observação de ver como que as crianças vão se comportar aprendendo certo tipo de conteúdo. Elas estão assimilando, elas estão entendendo, elas conseguem evoluir aquilo. Isso tudo é importante da gente analisar. Então, eu trago como uma proposta, né, para revisão do conteúdo a possibilidade da gente sempre observar se a gente tem convivência com crianças, se a gente dá aula, se a gente tem uma criança na nossa casa ou temos parentes que têm filhos novos, a gente sempre observar como que aquela criança está se comportando, ver se elas estão evoluindo, vendo que a gente poderia ajudar, e que isso a gente consegue observar essas características que são analisadas por Piaget durante cada desenvolvimento. Na época que eu fiz a psicologia da educação, foi feita uma proposta para a gente comparar, para a gente acompanhar o desenvolvimento de uma criança, pelo menos por um tempo, durante o período, pelo menos de um mês. Que aí, nesse um mês, a gente ia acompanhar, ver o comportamento dessa criança e ia analisar ela, assim, e tentar identificar, assim, em que estágio ela se encontra. Porque não é só o Piaget que traz essa teoria dos estágios, da divisão do conhecimento a partir de etapas que eles precisam superar. Então, tem outros pensadores que trazem essa proposta. Então, você analisando, podendo conviver com uma criança, você consegue ver a evolução dela, consegue ver o quanto que ela aprende com determinada situação. E essa época que eu fiz esse trabalho foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar observando uma prima minha que tem ela tem síndrome de Down. Então, eu consegui ver justamente isso, como é demonstrado que, como a criança com síndrome de Down, ela tem um desenvolvimento mais lento, é mais difícil desenvolver a fala. Então, às vezes, como a criança que você vê que já está tendo um bom desenvolvimento da fala, ela ainda não está desenvolvendo muito bem, dependendo também do tipo de deficiência que eu for trabalhar, a criança não vai conseguir desenvolver às vezes até o final da fase, que dizem que até segundo Piaget, até os 12 anos, que ela já deveria ter formação da fala, formação do raciocínio lógico. Então, são casos que a gente precisa sempre levar em consideração e como ele mesmo destaca, analisar as situações que eles se encontram, analisar o meio, qual o motivo que aquela criança está enfrentando sempre, qual o problema que ela poderia ter para desenvolver essas questões. Então, você trazer uma análise sobre até esses diversos pensadores relacionados a esse desenvolvimento, você consegue identificar os estágios que a criança está e poder ajudar ela a partir até do que eles mesmos pensam sobre esses estágios, ajudar elas a concluir, acompanhar as atividades, ver o que eles estão conseguindo entender, porque isso vai ser importante para a gente saber sobre o desenvolvimento, saber como que eles estão lidando e se eles estão superando o que eles deveriam superar para passar para o próximo estágio. Então, eu trago essa proposta, quem puder.
e analisar essas questões, seria importante para vocês conseguirem ter a mesma visão que Piaget teve, porque a partir do momento que ele teve filhos, que ele começou a ver e identificar essas fases em comum, identificar que tinham situações semelhantes que as crianças dele passavam e as crianças dos outros também. Então, isso aí vai mostrar o quanto que ele consegue desenvolver e você vai conseguir acompanhar o desenvolvimento da criança. Pode não ser seu filho, pode ser aluno, pode ser sobrinho, você consegue observar isso e talvez você possa oferecer algum auxílio, né, para essa criança, para o desenvolvimento, alguns estímulos, algumas brincadeiras que poderiam ajudar ela a passar por esse desenvolvimento. A princípio, eu trouxe só essas reflexões para vocês, esses termos, e eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Alexandre me deu de poder abordar esse tema. Eu acho que a gente pode, se alguém quiser comentar,